Se a mulher tem dívidas, é possível ela se tornar uma investidora e chegar no milhão dela? Cortar a despesa, ela pode ajudar. Muda muito já. Mas ela tem um limite. Então ela não é eficiente no sentido de criar riqueza. Para mim, eu queria transmitir que ser milionária é básico, porque as pessoas não enxergam isso. E a sala inteira olhou para mim com uma cara de espanto, falando: quê? Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Vida 4.0, onde cada episódio é mais um passo na sua evolução. Hoje estarei trazendo uma convidada muito especial para falar sobre liberdade financeira, como conquistar os seus milhões até 2030. Mas antes de eu introduzir a minha convidada para vocês, eu quero que você já dê um like aqui, já siga e compartilhe esse episódio com quem também quer se tornar milionário nos próximos anos. Vou começar então apresentando para vocês a minha convidada de hoje. Inclusive, ela tem um currículo tão lindo que eu vou precisar de uma orientaçãozinha aqui para poder apresentar. A minha convidada é a Lisa Dossi. A Lisa, ela é formada e pós-graduada em gestão empresarial e empreendedorismo. Ela é estrategista e mentora financeira para mulheres investidoras. É palestrante, é fundadora do ISV Fem Office. Além disso, a Lisa é uma das poucas certificadas no Brasil em CFP, conselheira do WCFO Brasil. Depois ela pode explicar um pouquinho mais para você sobre isso. A Lisa, ela orienta mulheres a construir e gerir o seu patrimônio, o grupo das investidoras de elite, do qual eu também faço parte. E juntas, elas somam 85 milhões de patrimônio financeiro. Lisa, muito bem-vinda ao meu podcast, ao Vida 4.0. Muito feliz de te ter aqui, a minha mentora financeira. Ai, que delícia, que honra, Bá. Eu que agradeço. Maravilhoso estar aqui com você, maravilhoso ter você com a gente. E esse podcast é incrível. Ele é total nosso crescimento, né? Ai, muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua presença. E eu já vou começar te perguntando, que história é essa que você quer transformar 100 mulheres em milionárias até 2030? Bah, você sabe bem que eu falo que muitas mulheres precisam desembaçar o espelho, né? Eu falo que a gente tem a mania de se olhar no espelho embaçado. Vejo todo dia mulheres incríveis que têm um excelente currículo, muita atuação, têm uma capacidade imensa, mas muitas vezes ela não fala, ela mesmo não se percebe. E olha que interessante, eu falo isso o tempo inteiro. Em todos os programas de mentoria, na WCFO, eu acabei, de deixar minha cadeira de diretora financeira da mentoria, e lá eu falava muito isso. E eu percebi que eu mesma estava caindo nessa cilada de manter o meu espelho embaçado. Você, melhor do que ninguém, conhece bem o nosso trabalho aqui. E conversando com outras mentoras, eu percebi que nós tocamos em 8 ODS do Pacto Global da ONU, que tem a data marco 2030. E quando eu estava vendo isso, das 8 ODS, eu falei, bom, primeiro, não tem nada disso no meu site. Teve uma vez que eu participei de um programa de aceleração de startups do Sebrae e ali eu tive que pontuar, mas mesmo assim eu pontuei só 4, eu não tinha o conhecimento para pontuar mais. Eu não falo isso nos nossos books de investidoras, eu não falo isso nas propostas, e eu falei, gente, eu preciso começar a mostrar isso, mas o que eu vou fazer para 2030? Legal. E aí eu fiz uma pesquisa e eu vi que ter 100 mulheres milionárias até 2030, não que a gente já não tenha, obviamente com 85 milhões de patrimônio financeiro, tem várias que são milionárias e multimilionárias. Mas se a gente puder, em 5 anos, contribuir para que mulheres que hoje já têm boa renda e muitas vezes não têm 100, 200 mil, cheguem ao primeiro milhão até 2030... é um passo significativo e eu fiz consultas para comprovar isso. Ah, muito bom.
E uma das coisas que me deu muita força de colocar isso, né, pelo menos 100 novas mulheres milionárias, foi porque a gente viu o crescimento delas quando elas começam um processo com a gente. A gente vê muitas mulheres que crescem números que nem elas acreditavam. Sim. E tava lá, bastou desembaçar o espelho financeiro, no caso. Organizar. E é muito bom que você tenha uma meta que é alcançável, né? Porque muitas vezes a gente estabelece, vamos tornar 100 mulheres milionárias. Mas você sabe que é possível porque você fez outras mulheres já se tornarem milionárias nesse período, até períodos mais curtos, né? E tudo começa na organização financeira, né? E saber aonde você quer chegar. E aí eu tenho uma pergunta que eu quero que você conte a sua história através dessa pergunta, Lisa, porque pode inspirar muitas mulheres. Se a mulher tem dívidas, é possível ela se tornar uma investidora e chegar no milhão dela? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá, né? Eu sou muito a minha persona, avatar, né? Tudo começou com a minha história. Eu sou a mulher que começou uma carreira brilhante. Eu comecei na IBM, uma empresa centenária, né? Que ninguém duvida de toda a capacidade. Eu tive bons estudos, falava inglês muito bem. Então, já no começo da minha carreira, os profissionais antigos de casa saíram e eu tive muitas oportunidades. Em um ano, eu já estava sentada no board com diretores e vice-presidentes, fazia viagens internacionais para avaliar a viabilidade de negócio. E a minha remuneração, ela era muito baixa. A IBM é assim, não hoje, né? Mas a gente está falando aí de 94, faz só um pouquinho de tempo. Aquela época, a IBM era uma escola, uma empresa incrível, cheia de processos maravilhosos, mas a remuneração não era o boom que é hoje no mercado. E ok, mas a minha carreira cresceu muito rápido, porque como eu tive oportunidades e fui trabalhando muito, entregando muito, a gente conseguiu, sim, fazer uma boa carreira. E eu fui trocando de empresa e o salário aumentava e eu trabalhava cada vez mais. E aí casa, tem filho, separa e etc. Até que chegou, né, dando um jump aí para os meus 44 anos de vida, eu percebi que eu era uma executiva extremamente renomada no mercado, com uma renda bem diferenciada, com muita bagagem, com um padrão de vida altíssimo. Eu tinha casa em condomínio, eu tinha carro bom, eu viajava muito, eu tinha um padrão de vida excelente, mas eu tinha muitos boletos, muitos créditos de banco e eu não tinha dinheiro. Uau! Eu já tinha investido, aí era aquela história, eu não tinha estratégia, eu não sabia o que eu sei hoje. Então, eu investia, tirava o dinheiro porque eu precisava, porque eu investia sem saber o horizonte daquilo, obviamente sempre investindo com uma intenção de manter o dinheiro, né, no longo prazo, que muita gente fala, não, vou investir esse dinheiro para não mexer. E não é assim, né? Quando a gente monta uma estratégia de investimentos, não é por aí. Então, eu investia, ganhava dinheiro, investia na bolsa, achava o máximo, ganhava, perdia. Eu sempre falo que eu vivia aquela curva de serra, né? Que você tem, não tem, mas a linha é tá muito próxima de zero. E aí, foi numa virada do ano que eu falei, gente, chega, eu preciso parar com isso, né? Meu filho estava com 15 anos e ali me doeu muito. E eu falo assim que... eu lembro exatamente da cena como se fosse hoje, Bá. Eu estava sozinha no sofá de casa, numa tarde, tipo do dia 31, assim, numa tarde de virada de ano. E eu falei, meu Deus, de novo eu vou declarar um imposto de renda cheio de dívidas. Uau! E a dívida azul, vamos falar assim, porque não é que o nome estava no Serasa, que eu não podia pagar. Eu sempre pagava porque o dinheiro entrava muito. Mas, né, sempre tinha compromisso. E eu falei, de novo vai acontecer isso. O que eu estou ensinando para o meu filho? Foi ele, então, que te trouxe essa... Quando eu olhei assim, eu pensei, eu falei, o que eu estou mostrando para esse menino? Eu estou mostrando que ele tem uma mãe extremamente trabalhadora, que tem reconhecimento no mercado, que vive estressada. E eu vivi estressada pelo dinheiro também. Porque eu lembro muito bem, o meu 13º estava programado para chegar, já estava todo tomado, porque ia para pagar crédito que eu tinha feito no banco. Né? Nunca era aquela coisa, meu 13º vai ser para eu viajar. Nunca era aquilo. Mesmo sendo muito dinheiro, estava sempre comprometido. Então, eu vivi estressada, trabalhando muito. O que eu estou ensinando para ele? Chega, eu preciso parar com isso. Eu não sabia o caminho.
mesmo trabalhando em área financeira, mesmo sendo executiva. Que impressiona, né? E eu tenho muitas clientes da área financeira. Por quê? Porque a gente é muito boa em fazer medição para a empresa. Para os outros. As finanças pessoais é outra sistemática. E eu falei, chega. E eu acho que o mais importante eu fiz ali naquele momento que foi tomar a decisão, mesmo sem saber o caminho. Eu já tinha lido muito livro de finanças pessoais. Eu adorava Pai Rico, Pai Pobre, assim, até recomendo para quem não leu, mesmo sendo um livro antigo, mas ele é um livro muito bom. É da mentalidade, né? É o melhor que tem de mentalidade, é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu gosto muito também. E até para educação de filhos, assim, eu acho que é excelente. Eu lia muito, lia Gustavo Cerbasi, gostava, mas não entrava na veia. Mas quando eu tomei a decisão, eu falei, chega. E aí eu fui estudar e eu descobri como fazer um planejamento financeiro para criar patrimônio. Para criar o que eu tanto sofria por não ter, que era tranquilidade e segurança financeira. Era isso que eu queria, porque eu via muito ensinamento de finanças em cima de controle. Sim. E acho que justamente até por trabalhar com isso, tudo que eu não queria era ficar fazendo mais planilha na minha vida. Chega em casa e esquece desses números, dá um tempo, então, né? Então ali não era bem o que eu queria. E ali eu tomei a decisão. E eu dei o primeiro passo, e você, Bá, que tem todo o conhecimento de desenvolvimento pessoal, que foi olhar o meu problema de frente. Eu listei tudo o que eu devia. E doeu muito, porque eu sabia que eu devia, mas eu sempre tentava fugir, porque dói, né? Então a gente fala, depois eu vejo, o dinheiro vai entrar, vai resolver. E ali foi quando eu vi, e eu devia 7 vezes o valor do meu salário. Uau. E não era um valor baixo. Se fosse trazer os valores de hoje, pensa numa pessoa física, eu tinha uma dívida ali que já beirava os 250 mil reais. É muito dinheiro para uma CFO, né? Na Sim, época, com certeza. Eu não tinha, né, um salário de 1 milhão para poder pagar isso tão rápido. E dava mais ou menos 7 vezes o valor do meu salário. E eu falava, o que eu vou fazer? Porque ao mesmo tempo, toda a casa dependia de mim. A minha renda era a principal da casa. E eu falava, o que eu vou fazer? Mas quando a gente determina, a gente tira a força do útero, né? Isso que eu queria te perguntar. Você estava com essa dívida, né? Você se deu conta que a sua organização financeira estava ruim. E aí você decidiu dar o salto para empreender. E você acredita que isso te trouxe mais força ainda de fazer a construção de um novo patrimônio? Demorou, eu fui empreender depois. Tá. O primeiro ano foi um ano que sim, eu tinha meu salário fixo. E aí eu precisava de renda extra, porque mesmo cortando, e aqui já fica uma lição, cortar a despesa, ela pode ajudar. Muda muito já. Mas ela tem um limite. Então ela não é eficiente no sentido de criar riqueza. Tá? Óbvio que a gente não pode viver esbanjando, mas os cortes, eles têm que ser avaliados primeiro para não te espremer, sangrar, senão é o mesmo efeito de uma dieta, né? Você fica tanto sem comer que na hora que você vai, você come tudo que dá vê pela aquele frente. estrago, é exatamente o mesmo efeito. E tem que ser um corte que te motiva, sabe, Bá? Quando a gente faz aquele orçamento que você tanto conhece bem, quando a gente faz o balanceamento de orçamento, é para que você fique motivado. Você fala, não, eu sei. Eu falo que não é retirar, né? Simplesmente é moderar. E ali eu vi que não adiantava só cortar. Eu tinha um carro que eu adorava, mas ele era financiado. Eu vendi o carro e comprei um carro muito simples. E na época, todo mundo... Eu tinha um cargo de executiva, eu não era CFO ainda, mas eu era gerente sênior. Tá. E na época, eu lembro que o meu pai falou assim, o que você está fazendo? Eu lembro que ele ligou pro meu marido na época e falou assim, como assim você vai deixar ela andar com um carro desse? Né? Até admitir isso internamente, dói mais ainda, eu acho, né, Lisa? Não, e engraçado que assim, como assim, né? E óbvio, né, outros tempos, né? Meu pai é o provedor e tal, são outros tempos, Sim. Outros 500, né? Ele não tinha muito o que fazer. E eu falava, as pessoas vão olhar, e sim, tinham várias amigas que olhavam e falavam, que carro é esse? Porque eu tinha um carro muito legal e eu vendi e comprei um outro carro muito simples. Que não, obviamente eu não era feliz, não tem esse negócio, não, que tá tudo bem, não estava tudo bem, mas tava tinha um porquê. Internamente, mas né, tinha um Lisa? porquê. Sim. E aí eu falei, beleza, eu sei até quando, já tinha medido, já tinha planilhado até quando que eu ia ficar com aquele carro. Eu falei, pai, aguenta as pontas aí. E aí eu fui vender produto de catálogo. Outra coisa, como pode uma executiva
vender produto de catálogo, formar equipe de vendas, fazer marketing de relacionamento. E eu trabalhava dia e noite, Bah. Mas aquilo me deu uma renda extra. E realmente, em um ano, eu saí dessa situação de estar devendo 7 vezes o valor do meu salário. E no final do ano eu estava com as dívidas quitadas. Muito bom. Eu já tinha comprado um carro novo, quitado, que nunca mais eu financiei carro. E Deus me livre, que eu falo que financiar carro é a coisa mais dolorosa que tem. Não recomendo isso nunca. E comprei um carro ainda melhor do que eu tinha, quitado, e estava com 2 vezes o valor do meu salário investido. Mas aí você entendeu que o empreender te traria muito mais renda. Sim. Talvez não só isso, você redesenhou a sua vida, né? Sim, e ali eu comecei a falar que renda extra é vida, eu recomendava para todo mundo. Eu falo para todo mundo que renda extra é vida. Mesmo para quem empreende, eu falo, você tem que buscar uma outra fonte de receita que não seja só o seu negócio. Porque quando você tem renda extra, você tem um pouco a mais e você deixa de pagar certas coisas com o dinheiro que você pagaria do teu salário, ou do teu ganho, ou da tua retirada de empresa. Então, é um ganho dobrado. Sim. Né? Conceitualmente, é um ganho dobrado. E ali eu vi... Só que foi ali também que nasceu esse negócio. Sim, legal. Porque como eu me transformei e eu trabalhava com vendas diretas, catálogo tinha muitas mulheres. Eu comecei a palestrar para essas mulheres. Ai, muito bom. E, enfim, a vida foi acontecendo, isso foi em 2016, mais ou menos. Em 2017, as palestras foram fortalecendo, eu fui convidada para participar de um congresso nacional de finanças para mulheres. Aí uma executiva do grupo Accor, dos hotéis Ibis, Mercury, etc., me viu e me convidou para fazer um programa de empoderamento financeiro para as mulheres. E foi aí que eu abri o CNPJ. Muito bom. Quantos anos depois de você ter, daquele dia da dívida, que você se deu conta da dívida? Deu um ano, não deu um ano e meio, Bah. Tá. Porque foi de 15 para 16, a virada de 15 para 16, que eu falei, chega. E foi em 17 que a gente começou a desenhar o projeto dos hotéis da Accor. Você já estava, né, fazendo a sua construção, se sentindo cada vez mais forte para fazer essa migração, a confiança de fazer a migração. E aí, talvez até surgiu nessa época, mas você tem uma frase que eu gosto muito, que é: ser milionária é básico. Foi aí já que começou a surgir essa coisa, não, a gente precisa construir um patrimônio, né? Ser milionária é básico, por quê? Porque eu quero viver bem. Foi nesse momento? Como é que surgiu esse momento assim de, não, eu acho que toda mulher tem que ser milionária. Vou ajudar mulheres a serem milionárias. Legal você ter perguntado isso. Não foi, eu não tinha essa noção ainda. Tá. Naquela época, o meu trabalho era muito forte na organização financeira, em começar a investir, mas eu não sabia sobre investimentos como eu sei hoje. E aí eu fiz uma formação de planejadora financeira no modelo de planejamento financeiro americano. Os Estados Unidos, eles têm, assim, essa tanto a certificação, né, que eu tenho hoje, que ela existe no Brasil, mas ela vem lá dos Estados Unidos. Eles têm empresas imensas, como aqui nós temos grandes corretoras, eles têm empresas imensas de profissionais CFPs, que é o Certified Financial Planner, que é aquela pessoa que atua como se fosse um médico de família, mas com uma visão holística financeira. Então, ali tem uma coisa muito forte que é o planejamento de aposentadoria. Tá. Então, quando eu me transformei, comecei a palestrar e comecei a buscar mais, porque se a gente só organiza as finanças para o controle, é chato, por isso que as pessoas não dão continuidade. Você precisa organizar as suas finanças para algo mais, mas esse algo mais também não pode ser, eu quero ter 1 milhão. Porque é muito vago, né? Você sabe muito bem, melhor do que eu nisso, né? Quero ter 1 milhão, muito vago. Por mais que seja legal, ainda assim não transforma ninguém. Mas eu comecei a ver que o rendimento pagaria os meus sonhos e me permitiria sonhar mais e realizar mais, porque eu estava pagando com investimento e não com boleto. Muito bom. E eu comecei a entender que para eu ter um salário bom, comecei a entender através do estudo, tá? Não foi sozinha. Foi por esse método que eu aplico até hoje, né? Que é o método americano. Foi por esse método que eu comecei a ver que para ter 10, 15, 20 mil reais pingando na minha conta todo mês por 25, 30 anos, que é o período da nossa velhice, vamos falar assim,
eu precisaria ter uma conta milionária. E todo mundo precisa. Então, quando eu falo que ser milionário é básico, é matemático. E ele é básico no sentido de que a gente precisa, e ele é básico porque tem uma metodologia. Mas a frase que você se referiu, ela só veio, muito tempo depois, porque eu comecei dando palestra, comecei fazendo programas de treinamento corporativo, e aí mulheres executivas começaram a me procurar para ajudar na organização financeira, e mulheres investidoras começaram a me procurar. Eu sempre falo que quem me faz crescer são vocês, são as minhas mentoradas. As demandas de vocês vão crescendo e eu tenho que buscar aprendizado. E aí eu comecei a estudar mais sobre investimentos. E um dia, nós estamos em 2024, provavelmente 2022. Eu estava num treinamento de marketing e eu lembro que o professor falou assim, o que você gostaria de transmitir? E ali naquela sala eu falei, para mim eu queria transmitir que ser milionário é básico, porque as pessoas não enxergam isso. E a sala inteira olhou para mim com uma cara de espanto, falando, quê? Como assim? E aí ele falou, bom, você já tem a sua frase, você conseguiu tocar as pessoas. Muito boa. E assim, já vou alertar mulheres que estão nos ouvindo, não parem aqui, não se apavorem que talvez vocês ainda não tenham toda essa renda, todo esse investimento que vocês desejam ter. É uma construção, mas é uma construção que, se a gente adiar ela mais, a gente vai estar retardando esse processo de ter mais a confiança de fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então, comece a estudar mais sobre finanças, comece a entender e comece a mudar o estilo de vida, eu acho, a partir de hoje, né, Lisa? A decisão, ela começa agora. Sim. Então, se você tem 40 anos, muda agora. Se tem 50, muda agora. Se tem 20, já muda agora. Porque o quanto antes você começar a ter essa mentalidade do dinheiro, entender a importância do dinheiro na sua vida, eu acho que mais rápido você vai conquistar os milhões e vai entender que o dinheiro pode trabalhar pra gente, a gente não só pelo dinheiro, né? E pode muito, A gente, no nosso processo de mentoria, a gente olhando todos os pilares, a gente descobre muita oportunidade de soluções financeiras que as pessoas não conhecem. E tanto que a gente tem, né, a premiação das barrinhas de ouro, você viu? E uma das categorias é o retorno sobre o investimento da mentoria. Sim. Então, tem muita gente que a gente faz solução ali de inteligência tributária, a parte de previdência, mesmo a questão de seguros de vida, né? Tem gente que contrata seguro de vida que não está adequado e aí está pondo dinheiro onde não precisa. E, gente, eu sou super favorável à proteção patrimonial. Mas o seguro, ele não é investimento, ele é uma ferramenta de proteção. E nós temos bons profissionais, maus profissionais no mercado, né? E acho que muito da minha missão é ajudar essas mulheres a saberem comprar produto financeiro. Muito Tanto legal. Que eu não trabalho amarrado com nenhuma instituição, eu não vendo produto, mas eu ensino elas a comprarem bem. E que dica você daria para a nossa audiência que está assistindo? Eu vejo uma dificuldade muito grande das mulheres de organizarem o dia a dia, às vezes, né? Ou de terem essa perspectiva do ano, quanto que eu quero construir de patrimônio ao longo do meu ano. Qual seria a dica, assim, a mulher que está iniciando, né, a sua jornada? Como ela poderia... Qual seria o primeiro passo para ela? Acho que primeiro é adquirir a consciência de... Hoje eu estava conversando com uma mentorada que está fazendo parte agora que o 100 Mulheres Milionárias virou um clube, né? Muito porque bom. Teve uma adesão absurda. E hoje eu estava conversando com ela que ela falou assim, eu ganho muito dinheiro, mas eu nunca tenho dinheiro. Eu falei, legal, essa é a dor de todas. Eu sei bem muito. Como é isso, eu também já vivi isso. Então, para quem sente que ganha dinheiro, mas nunca tem dinheiro, a primeira coisa é fazer uma organização financeira entendendo quanto que a sua vida custa. Não é custo fixo e variável, porque o variável faz parte de você, né? Eu, por exemplo, falo, eu não vou abrir mão de fazer a minha unha do jeito que eu gosto, onde eu gosto. E isso, para mim, é essencial, faz parte de mim. Eu não posso colocar isso como variável. Então, ter esse conhecimento do quanto eu custo. No quanto eu custo, entenda que parte do seu custo tem que ser o aporte de investimento, seja para construir a sua reserva de segurança, seu caixa,
seja para aposentadoria, seja para pagar a sua próxima viagem, mas você tem que ter esse valor ali definido também como um dos itens que você custa, porque uma coisa é certa, todo mundo em algum momento vai precisar de dinheiro sem gerar dinheiro. A nossa máquina geradora de renda, hoje ela é fortíssima, somos jovens, inteligentes, ela é incrível. Mas em algum momento você vai precisar de dinheiro sem ter essa máquina mais. Pode, inclusive, ser por escolha. Você fez uma transição de carreira, eu também. E a gente sabe o quanto precisou ter esse dinheiro. Sim. Então, coloca esse valor, né, na ponta do lápis. E aí você vai entender quanto você precisa receber de dinheiro, quanto você precisa ter de salário, de caixa, de receita, né? Porque a gente ainda leva o estigma, muitas mulheres ainda levam o estigma de que eu vou ganhar para pagar minhas contas. Sim. Vou viver o dia a dia, né? O mês a mês, o quanto que eu devo para pagar, ao invés de o quanto que eu preciso ganhar para viver bem no longo prazo também, né? Então, muitas vezes, quando ela pensa, quanto eu preciso ganhar, ela pensa só nos boletos. Ela não coloca ali as viagens do ano, ela não coloca nem as contas anuais, como, por exemplo, IPVA, seguro de carro. Ela não coloca o restaurante que ela gosta de ir, o vinho que ela gosta de tomar. E tudo isso, de novo, é vida, né, Bá? Faz parte da gente. Isso é a nossa vida. Eu acho assim, quando a pessoa faz uma transição, é desafiador se você não olha para suas finanças e decide fazer a transição. Tem que fazer o contrário. Primeiro, olha para o seu orçamento para então fazer a transição, porque senão a transição fica muito dolorida, né? Porque demora, tem um processo de construção de um negócio. E isso aconteceu um pouco comigo, na verdade, porque eu fiz uma transição, também retornei ao Brasil. Eu estudo muito de finanças, eu gosto desse assunto e busquei conhecer mais justamente para lidar, né, com o dinheiro. Mas quando a gente sentou juntas, foi uma meta que eu tive no início desse ano. Eu disse, eu preciso de alguém para me ajudar a estruturar o todo. Quando a gente se conheceu, foi um presente para mim, porque eu pensei, era exatamente o que eu precisava. E entender o quanto mais eu preciso, né, trabalhar e construir para viver com essa liberdade financeira, me deu até uma segurança de dizer, ok, vou trabalhar mais tanto, preciso acumular, né, esse patrimônio para então viver talvez nas condições que eu quero. Isso até me fez dar uns passos atrás em estilo de vida, né, um padrão, e tá tudo bem. Eu sei que é um momento, é temporário. Né? Mas, Bá, eu vou pedir licença, se você quiser depois pede pro pessoal cortar, tá? Se não puder falar, você pede para eles tirarem. Mas eu uso muito o seu caso, e eu vou falar aqui de exemplo, muitas vezes ao conversar com pessoas. Você lembra bem quando você teve a oportunidade agora recentemente de palestrar na ONU, na Europa, né? E você ia fazer online. Por quê? Porque a falta de visão do mapeamento que a gente faz não te dava segurança de falar, poxa, eu posso ir ao vivo, eu posso investir nisso, né? E aí você falou, vou fazer online, porque assim, eu não gasto esse dinheiro na viagem. E como a gente tem um mapeamento ali, eu te mostrei o que aconteceria se você colocasse o dinheiro para fazer a viagem ao vivo, que te daria um retorno muito maior, uma autoridade maior. Ou seja, eu tenho certeza que a tua experiência, teu contato e seus objetivos que tinham a ver com essa viagem, eles seriam muito mais acelerados e reforçados com a visita presencial. Foram, né? E não é o que eu sabia, não, então eu vou investir em tudo porque tudo vai me dar retorno. Depende, porque também você não pode ficar sem dinheiro, porque você vai ter que investir em várias coisas, né, no negócio. Mas a gente fez um estudo, né? Por conta da projeção, eu falei, Bá, se você for, esse valor que você vai gastar, aqui nessa linha do tempo, é isso que vai te acontecer. Se você não for, esse valor que você vai deixar de gastar, na linha do tempo, é isso que vai te acontecer. E a diferença era mínima. E você foi extremamente segura, sem o menor medo de questão financeira. Porque ali a gente mostrou. E eu acho que esse é o poder, né, desse trabalho. Que é o mapeamento, a clareza. Eu sempre falo, gente, as pessoas crescem porque elas começam a ter clareza tanto do que tem que fazer,
do que pode fazer e do que não deve fazer. E muitas vezes a mentoria, ela tem um valor intangível, que a gente não consegue quantificar. E essa segurança que eu tive de fazer a viagem, quando a gente conversou, desligou a ligação e eu comprei a passagem, decidi encarar a aventura, assim, e me deu muita segurança, foi muito bom. Então, a mentoria, muitas vezes, ela transforma em lugares que a gente não consegue quantificar para as clientes mesmo, né? É isso mesmo. E em tudo, né? Eu acho que tudo que você coloca o foco e você começa a estudar, coisas acontecem. Quando você perguntou da minha história, poxa, você fez renda extra e tudo mais, mas não foi só isso que aconteceu, coisas inesperadas aconteceram. Eu tive uma nova oferta de trabalho que eu ia ganhar muito mais. Eu fiz uma negociação, tive um bônus naquele ano. Então, coisas que eu não esperava aconteceram, mas eu acredito que é Deus, o universo, aí cada um com a sua crença, né? Eu sempre falo que Deus, ele faz muito pela gente, mas ele espera a gente dar o primeiro passo. Porque ele não pode fazer mais do que o que a gente aguenta ou está disposta a fazer. Tem uma expressão que diz, coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, a gente depende muito da nossa decisão de dar esse passo. Muito Isso bom. Mesmo. E hoje você é uma empresária de sucesso e é a líder do seu negócio, né, Lisa? Sim. Então, eu quero trazer agora um pouquinho da visão da Lisa líder. Como que você faz a gestão da sua equipe? Porque você tem muitas mentoradas, você sozinha com certeza não daria conta de tudo isso, mas como é que é a sua dinâmica de liderança? A gente está num momento de transição forte do negócio, porque sim, eu acabei criando uma metodologia que depende muito de mim, né? E até aqui, quase 100 mentoradas, e sim, sou eu sozinha que mentoro todas, e é um processo individual, a gente não faz mentoria em grupo, você sabe disso, todas são individuais, umas com mais reuniões, outras com menos, porque tem mais demanda ou menos, mas agora a gente precisa mudar e deixar, né, para quem realmente tem mais demanda, mais dedicação. Eu tenho uma equipe incrível. Eu acho que quando a gente fala em transformar mulheres em protagonistas financeiras e gerar essa independência financeira, que para mim é a verdadeira independência da mulher. Não existe independência feminina sem independência financeira. Concordo. Então, quando a gente mostra isso, todas as meninas, elas compram muito o meu propósito. Então, hoje não é a Lisa, né? A gente até fez um vídeo agora para o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Todas elas falaram. Muito legal. Foi lindo o vídeo. E isso acontece porque elas compraram um propósito. Então, é muito gostoso você liderar uma equipe que está ali na alma junto com você. Né? E a gente está aumentando, são 4 pessoas que vão entrar agora, já em janeiro. Parabéns, muito bom. Porque, graças a Deus, as coisas cresceram bastante. Eu acho que elas realmente compraram a sua visão do negócio. Elas sabem o impacto que você está fazendo na vida das mulheres. E muitas são mulheres, né? Não sei se é 100%. Todas. Então uma equipe 100% feminina. A gente está aberta a ter meninos na equipe, viu? Legal. Mas são todas mulheres. Muito legal. E conta um pouquinho como é que vai funcionar o projeto das 100 mulheres milionárias até 2030, para que quem está ouvindo aí talvez tenha interesse de se qualificar, né? Sim. Que é um projeto muito bonito. Eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto. Hoje nós temos 3 modelos de mentoria. Nós temos a mentoria que eu chamo de formação investidora de elite. Então, é para aquela mulher que ela realmente precisa se organizar financeiramente, a começar a entender como que ela pode começar a investir. Ela não tem nada ainda, ou ela tem um valor muito pequeno, ou ela está na poupança extremamente preocupada com isso, e ela precisa se organizar para começar a investir. Essa é a formação investidora de elite. São 6 meses de programa, e a gente foca muito na organização financeira, lógico, avalia planejamento de aposentadoria, a gente fala de aposentadoria da social, né, da Previdência Social também. A gente fala de proteção patrimonial, mas o foco muito é na organização financeira e no começo dos investimentos. Eu indico para quem ali não tem ainda seus 200, 300 mil.
A mulher que já tem 200, 300 mil ou tem alguma condição, porque eu estou vendendo um imóvel e vou começar a aplicar no mercado financeiro, ou estou para receber um prêmio, ou, né, sei lá, alguma coisa que ela não tem ainda investimento, mas ela tem condição de começar rápido, a gente tem a construção de patrimônio financeiro. E para as que já têm acima de 2 milhões, 3 milhões, vai para a gestão patrimonial. O nosso programa do clube, né, das 100 Mulheres Milionárias, ele foi construído para essa faixa do meio. Essa mulher que ela tem ali 200 e ela não chegou no 1 milhão ainda. Tá. E nós esticamos ele, em vez de ser só 6 meses, ele está 1 ano. Por quê? Porque até 2030 eu quero estar segurando na mão dessas mulheres. E a gente fez um programa de renovação incentivada. Então, a cada ano, elas não são obrigadas a renovar, mas se renovar, ela tem 10% de desconto. Ao invés de aplicar a inflação, a gente ainda vai dar desconto, né? E aí eu trouxe 5 mulheres incríveis comigo, Bárbara é uma delas, né? Porque a gente vai tratar da mulher em outras esferas. Então, a Bárbara vai falar muito sobre quebra de medos, né, para esse desenvolvimento. A Ju vai falar sobre questões sistêmicas que às vezes travam a gente com o dinheiro. A Silviane vem para falar sobre como gerar renda com o nosso conhecimento, que é uma forma incrível de fazer renda extra, uma forma barata, porque você já fez o investimento ao longo da vida. A Letícia vem para falar de comunicação e a Carol sobre a parte de comunicação visual, que é a nossa apresentação. Então, tudo isso durante 1 ano. Nós já temos a confraria, a Dani Buzo vem, nós vamos ter 3 encontros para degustação de vinho, porque são mulheres incríveis que querem conversar. Muito bom. E vai ter mais coisas por aí. O bebê acabou de nascer, mas já está muito parrudo. A gente já teve adesão de 14 mulheres. Muito bom. Então, eu estou bem tranquila que essa 100 vai atingir rápido. Eu contei do projeto para minha mãe, né? Eu disse, mãe, olha que legal esse projeto. Ela disse, nossa, é super factível, adorei. Eu gostei que é isso também. E eu acho que também não tem idade para fazer parte do programa, né? Então, assim, a mulher que ver a perspectiva de fazer esse crescimento e estruturar o crescimento para chegar aí nos milhões dela em 5 anos, né? Então, sim. super factível. E para mim é uma honra fazer parte desse projeto, né? Tanto como mentora quanto mentorada. Então, vai ser muito legal. Você já é uma investidora de elite, né, Bá? Sim. Então, eu falo que as investidoras de elite, elas aproveitam tudo que esse tem de social, esse projeto e tal, e reforçam, porque é muito gostoso quando a gente vê pessoas, né, que estão na jornada, a gente acaba se fortalecendo para continuar. E aí aqui eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que é sua, inclusive, que fala que quando uma mulher transforma, ela transborda. E você escolheu um time de mulheres para estarem com você que já se transformaram e que já estão transbordando. Sim. Ou seja, estão ajudando outras mulheres na jornada delas. E aí você unir essas forças, eu acho que é bem esse espírito de colaboração que a gente precisa fomentar mais na sociedade. Mulheres que ajudam mulheres a se tornarem as pessoas que elas realmente vieram para o mundo para ser, né? E isso é notado, Bá. Quando a gente fez um evento agora, né, do encontro, que é o Dona do Lucro Todo Summit, ele é um evento para as investidoras, para celebração de final de ano, mas tem convidadas que estão ali. E eu ouço muito elas falarem, Lisa, eu não sabia o que eu ia encontrar, mas eu vi várias mulheres, muitas milionárias, extremamente simples, dispostas a ajudar outras, acessíveis. Então, isso quebra muito paradigma. Eu acho que a mulher ainda carrega a imagem de que uma mulher milionária é aquela mulher que fica esbanjando dinheiro, andando de Lulu, num carro rosa, sabe? Com pele, e não é nada disso. Ela até vai pro Everest se ela quer, né? Não, gente, ser milionária é básico, não é isso. É isso aí. A gente já tá chegando no final do nosso tempo aqui, passou voando, nem vi. Mas eu sempre faço uma pergunta para poder concluir, trazer ainda mais inspiração para as pessoas, que é a seguinte. Imagina que hoje é o seu último dia aqui nesse plano conosco e que você, quando for, vai ter que levar todo o seu conhecimento e levar tudo que você construiu junto. Mas é te dada a chance de compartilhar 3 lições com a população global. Quais seriam as 3 lições que você compartilharia aí com o mundo? Acho que a primeira lição que eu deixaria é: amor com amor se paga. Faça bem por te fazer bem. Não espere, né, o que o outro reconheça e tudo mais, e o retorno virá. Então, assim, amor com amor se paga.
A segunda é não delegue o que você vai precisar em vários momentos da sua vida para ninguém, que é o seu dinheiro. A gestão financeira precisa ser sua, não delegue isso para ninguém. E a terceira é não deixe de celebrar pequenas vitórias. Nossa, muito bom. Porque eu, por muito tempo, só me cobrava mais e realizava mais, mas eu acho que a grande causa do nosso espelho embaçado é porque a gente não reconhece e não celebra as pequenas vitórias. Nossa, esse é muito bom e muito certeiro para mim também, porque eu vivi muito. Acho que quando a gente tá no corporativo, a gente trabalha, quer entregar e tá sempre ali, né? Sim. Nessa batalha e esquece às vezes de pequenos momentos. Até com a família, muitas vezes, sim, né? Então, celebrar as pequenas conquistas, fazer grandes feitos delas, é super importante também para o crescimento. Nossa, lindas as dicas aí. Muito obrigada, Lisa. Eu que agradeço, Bah. Que delícia. Passa rápido demais, na verdade, né? Eu acho que é um assunto que agrada a todos e que é de interesse, afinal de contas, ser milionária é básica, né? Sim. E eu quero que você compartilhe os seus contatos, os seus canais, onde as pessoas podem te seguir, saber mais do programa. Nosso programa das 100 Milionárias, ele teve uma venda de lançamento agora em novembro. A gente, dezembro, né, nós vamos estruturar mais, volta em janeiro. Então, vou pedir para você que acredita que quer ter uma conversa para avaliar se você pode estar conosco. Nós temos um programa para você, com certeza. Se não for esse, nós temos outros, porque às vezes você está no momento posterior ou até antes disso. O meu Instagram é Lisa Dossi Oficial, né? E o meu LinkedIn, Lisa Dossi. Eu tô lá o tempo todo, pode me mandar mensagem. E nós temos também o Instagram do Family Office, que é um multi-family office para mulheres, por isso que chama Family Office, que é o ISV Oficial. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, Bah, e por compartilhar aí com todas as mulheres o seu conhecimento, um pouco da sua jornada, que eu vou ser sincera, ela super me inspira. Eu te vejo como uma mulher que uma trajetória que eu quero muito construir na minha vida. A gente inspira uma outra, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui no podcast Vida 4.0, onde cada episódio é mais um passo na sua evolução. Um beijo e fique com Deus.